Bem, quando eu cheguei no Brasil, uma das frases que eu vi aqui é que religião, política e futebol não se discute. Mas eu penso que se conversa, né? Eu acho que quando a gente fala sobre religião, política, a gente não está falando só de religião e política, a gente está falando sobre os valores que estão por detrás disso. Por isso que isso gera tensão entre nós. Então, quais são os valores? Qual é a compreensão de mundo que está por detrás dessa abordagem teológica, da teologia do domínio? Que se preza? Qual é a implicação disso na prática? Eu estou aqui no Brasil há 10 anos. Eu, inclusive, me descobri negro aqui no Brasil, porque até então, em Angola, nunca havia me questionado sobre a minha raça. Existe um racismo, mas é muito mais um racismo estrutural e institucional, porque o fim da administração colonial portuguesa em Angola, que foi em 1975, bem recente aqui, ela não significou o fim do colonialismo. Então, as estruturas, os modus operandi ainda foram reproduzidas, inclusive nos utótenes da terra. Mas quando eu chego aqui no Brasil, um país que se construiu também a partir da ideia da raça, né? E um país muito forte com relação à questão do racismo, eu, ao frequentar os espaços, especialmente religiosos, onde eu sempre mais trafeguei, seminarista, saía pregando tudo quanto é igreja, eu comecei a perceber tratos diferentes que no começo eu não sabia nomear. Mas eu depois vivi uma experiência do racismo mesmo na igreja. E isso acendeu para mim. Na altura eu não sabia como ia reagir com relação ao pastor. Tinha uma questão do racismo muito forte, tinha uma questão de xenofobia muito forte, que eu não sabia como reagir. E foi aí, então, que caiu em mim a consciência que eu sou um homem negro aqui nesse Brasil. E isso me fez estudar a história do Brasil. Como esse Brasil se formou? Como se deu essa lógica? Então, perceber que a presença africana no Brasil aqui, né, que foi para trabalhar nos caniviais, nas grandes fazendas, chega aqui, os africanos chegam aqui como commodity, como homem-máquina, homem-coisa, e quando se deu, né, se promulgou a dita Lei Áurea do Brasil, né, e vocês agora estão livres, mas liberdade para quê? Que, do ponto de vista mais prático e concreto, é liberdade para a morte, para a exclusão, para o abandono, né? E isso justifica, inclusive, né, as favelas no Brasil, as comunidades no Brasil, o total abandono da população negra. Isso começou a me gerar, então, a consciência de qual é o lugar do negro numa sociedade como essa. E como eu sempre vim da teologia, eu queria entender como a minha teologia responde isso. Não, eu vim de tradição pentecostal, fui fazer um seminário reformado, e no meu segundo ano eu encontrei uma crise. Por quê? Porque a minha teologia não respondia aos problemas de injustiça social. A minha teologia não dava conta, a teologia do seminário era uma reprodução norte-americana de Deus. Inclusive, eu ouvi no seminário o professor meu falando assim, que o meu jeito de cultuar, o meu jeito de cantar, com essa expressividade corporal da dança, ela não era de Deus, é diabólico, o culto tinha que ser racional, nos moldes racionalista ocidental. Eu via tudo isso no seminário, e não faz muitos anos, é recente. Então, tudo isso começou a me chamar a atenção, a até entender, então, que teologia é essa que chega no Brasil, quais são os pressupostos políticos, de valores que estão por detrás dessa teologia, e muito dela foi imbuído, inclusive, desse conceito da teologia do domínio, que, inclusive, ela é supremacista, que existe uma cor, que existe uma raça privilegiada. Então, pensando a maneira como eu compreendo, embora a teologia do domínio, hoje na África, ela cresce muito avassaladoramente,
especialmente pelos movimentos carismáticos pentecostais, ela está crescendo bastante por causa do conceito de batalha espiritual, das sete montanhas, da chuva sardônica, do conceito pós-milenista. Então, isso vai crescendo avassaladoramente, vai tomando conta disso, mas eu comecei a me distanciar. Comecei a perceber que essa teologia não tinha um compromisso com justiça social, não tinha um compromisso com os mais vulneráveis, né? Como dizia, eu acho que o cara que cunhou o conceito do quarteto vulnerável, não tinha um compromisso com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros, e, inclusive, ela se afastava disso, né? Então, isso começou a me preocupar e gerar em mim um distanciamento desse olhar teológico. Eu acho que a princípio é basicamente isso.